Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me ver livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu vigiar não posso do malfeitor, que procura perdidas me enfraquecer. Confiando então essa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, siga meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre,
Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia a todos, como vão? Espero que todos estejam bem e separaram um tempinho para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. É importante atentarmos a esta circunstância que estamos inseridos neste tempo, um tempo mau, um tempo inseridos neste mundo tenebroso, onde habita o mal, onde o mal se propaga no coração dos ímpios através de todo o principado, de toda a potestade, de toda a hoste do mal, de todo o poder que rege este mundo que infelizmente Adão entrega para Satanás e perde com o desejo de Deus para toda a humanidade. Ele impede que o desejo de Deus de graça, de alegria, de comunhão, de paz, de pureza se perdesse, não viesse a se concretizar, colocando Deus diante de uma situação para que ele viesse a rever a rebelião angélica, e isso não acontece. Deus prefere morrer por nós e nos resgatar pela fé, para que cada um de nós viesse a entender e compreender a verdade a respeito daquele que habita nos céus, daquele que rege todas as coisas, daquele que governa todas as coisas e que é justo. Mas a gente não vai para um campo de batalha, a gente não se coloca diante de uma situação de perigo se nós não estivermos vestidos, se nós não estivermos com um paramento, com uma condição que venha nos dar condições de ter uma melhora na nossa forma de batalhar, de guerrear, que venha proteger funções e órgãos vitais para que nos mantenhamos vivos diante da guerra. E é por isso que vamos ter esse tempinho agora de oração, para que a gente possa clamar pela armadura de Deus, entender e compreender qual é a vontade de Deus ao nos vestir com esta armadura de guerra, a nos dar utensílios que venham a ser verdadeiras armas e que venham a nos conceder a vitória. Oremos, Pai, muito obrigado por esta manhã, quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui comigo, ouvindo esta palavra, que o Senhor possa nos dar a interpretação necessária e revelar a cada um a sua vontade, para que seja fortalecido na sua armadura, na sua guerra, e que venhamos a prevalecer contra Satanás, que a todo instante nos tenta, a todo instante nos incomoda, a todo instante procura trazer algum tipo de sofrimento, de desvio para nossa mente, de erros para nossa caminhada, e que, conhecendo mais a Ti, Senhor, nós venhamos a errar menos e a impedir que Satanás venha a lograr êxito na execução de incomodar, de matar, se possível, as nossas vidas. Por isso eu oro agradecido, nos pedindo que o Senhor nos livre de todo mal. E faço isso em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a partir do versículo 13? Então, vamos meditar em Efésios, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 24, que diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, também por mim,
para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito, e o faço de tudo vos informará. E o que faço de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor, com fé, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa afirmando a respeito daquilo que nós meditamos na aula passada, a respeito desta armadura. Desta armadura que quando nós nos convertemos, ela nos foi outorgada, nos foi dada como um paramento. É diferente daquela armadura que Saul queria vestir em Davi, uma armadura de homem, pesada, que ia deixar Davi completamente à mercê do gigante Golias. Pelo contrário, Deus nos concede uma armadura que nos venha a habilitar, a capacitar, a exercer com autoridade a nossa fé, face a um inimigo poderoso, a um inimigo que conhece as nossas fraquezas, age por meio dos flancos, desfere os seus dardos, os seus golpes, para que venhamos a ceder, nos abater e abrir esta armadura para que ele venha a atuar e a nos destruir, entristecer, roubar, se dizer até matar, pela permissividade de Deus. Logo, esta armadura que nos é outorgada, que nos é dada por Deus, ela vem para que a gente venha resistir no dia mau. Todos nós vamos passar por dias difíceis, todos nós. Estamos passando agora, na nossa nação, por dias muito difíceis. O inimigo se mostra na sua ação anticristã, na obediência à agenda satânica e diabólica na construção de um governo mundial, de um governo totalitário. E estes servos de Satanás têm atuado em todas as esferas políticas, religiosas, sociais, e têm usado de todo tipo de artimanha, mentira, conceito, retórica, narrativa, tudo isso falso, para nos fazer desviar. As seitas vieram para desviar, para macular, para dividir o povo de Deus. Veja, Jesus ora na sua oração sacerdotal para que nós venhamos a ser um apenas, que aí o mundo saberia quem é o Senhor. Todavia, vivemos sempre em facções, porfias, denominações, e não cultuamos o mesmo Deus da mesma forma. Não o adoramos em simplicidade, humildade de vida. Antes, muitos se ensoberbecem, se orgulham, se exaltam e não apontam ao Senhor como digno de toda honra, de toda glória. Mas esse dia mau, ele aponta sim para aquele dia da provação, o dia, por exemplo, que nós vamos estar face à morte, face a perigos, face a esses inimigos que venham a lograr êxito no seu estabelecimento de poder. Por nossa ausência, talvez não, porque isso vai acontecer. Deus vai permitir que o governo humano caminhe para a total malignidade, guerras, destruição, até o ponto de Satanás governar este mundo através de um homem chamado Anticristo, e que vem na primeira grande metade da tribulação, governar com mentiras, fazendo alianças, mas que depois virará contra o povo de Deus e procurar
vai procurar destruir completamente o povo de Deus. Vai se levantar contra tudo que se chama Deus, contra todo culto a Deus. É o próprio Satanás tomando o governo, como assim fez no Éden, e estabelecendo a sua agenda. E regendo este mundo daquilo que é chamado de grande tribulação, o dia mau, que são os últimos 3 anos e meio, das 7 anos de tribulação. E para ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Qual é o homem que face a morte não teme por sua vida? Nós temos inúmeros testemunhos de homens que se levantaram e que não temeram por sua vida somente pelo testemunho de Jesus. Isto é martírio. John Hus, Pedro, Paulo, os apóstolos, muitos apóstolos, que morreram martirizados por este mundo, sacrificados. Provavelmente João sobreviveu ao martírio. Eles falaram, esse homem não morre. E jogaram ele numa ilha chamada Patmos, onde ele escreve o Apocalipse pela inspiração divina. Ou seja, quantos homens, quantos anônimos ficaram e permaneceram inabaláveis na sua fé? Porque estavam revestidos da armadura. Vamos ver esta armadura. Eu creio que eu coloquei algumas curiosidades, né, na aula passada sobre essa armadura, e hoje nós vamos adentrar nesse estudo sobre esta armadura. Ele continua no versículo 14 assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Quando ele fala cingir, significa vestir o cinto em que prende toda a armadura na cintura, no lombo do soldado. Ela que estabelece a firmeza da armadura. E é interessante a gente fazer essa... Quando Paulo faz essa metáfora com aquele soldado que ele estava em cadeia, ele estava em Éfeso, ele estava em Roma, e preso, olha para aquele soldado romano e contempla a sua armadura e começa a fazer essa metáfora das partes da armadura daquele soldado com a armadura espiritual que o cristão deve ter, deve possuir, deve se vestir. E ele coloca esse cinto como o cinto da verdade. O que é a verdade senão Cristo? Né? João 14,6. Todos sabem, se não souber, vai lá e lê e decore. Né? Ele afirma ser a verdade. O que é a verdade, senão a palavra de Deus? Veja, aquele que caminha na palavra de Deus jamais é enredado por nenhum tipo de ideologia ruim, por nenhum tipo de astuto humano, porque nenhum tipo de tradição humana que corrompe, que afasta, que tira a centralidade da Escritura. É na verdade que nós conhecemos a nós mesmos. É vivendo na verdade que nós caminhamos na luz. Por isso que o Senhor fala que as veredas dos justos é como a aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É na verdade que nós exercitamos a justiça. Nós nos posicionamos ao lado daquele que contempla todas as coisas. Mas olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 22. Ou seja, esta verdade é o poder de Deus que venha nos purificar, venha nos libertar de toda mentira, de todo engano, provavelmente do nosso próprio coração, do pecado que nós estamos inseridos, do pecado em que fomos gerados e que passou desde Adão até hoje. Não vivemos baseados numa ilusão ou fábulas engenhosamente
contadas. Não, nós viemos baseado num testemunho de verdade, dado primeiro pelos autores do Antigo Testamento, através das profecias messiânicas que prometiam um Messias para Israel, depois dos autores do Novo Testamento, em que eles anunciaram e viram o Verbo vivo, o próprio Deus vivo entre nós, o Emanuel, que cumpre as promessas de Deus no Antigo Testamento e se faz presente, se faz carne e morre cumprindo com todo o projeto. E ao ressuscitar, atrai a si a nossa esperança, a divina esperança baseada o quê? Na verdade, no testemunho ocular daqueles que viram Jesus Cristo ressurreto. Aproximadamente mais de 500 testemunhas. Essa é a notícia verdadeira. A respeito da ressurreição, a respeito da morte, a respeito da vida, a respeito das promessas, a respeito de tudo aquilo que Deus estabeleceu como verdade. E ele diz aqui, no versículo 22, capítulo 1 de 1 Pedro, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vós em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, quando nós temos a verdade, como nós temos essa promessa como firme, como a maior verdade, o foco, o objetivo de nossas vidas de viver esta verdade, nós não desviamos os nossos passos e esta armadura fica bem firme, bem posicionada para nos proteger, bem equilibrada. Continuando, ele diz que nós devemos nos vestir com a couraça da justiça. Ora, o que é essa couraça? Veja, alguns soldados romanos tinham uma couraça mesmo. Era um couro duro, curado, que protegia a frente do seu soldado, do seu usuário. Outros usavam até de ferro, né? Nós vemos aqueles paramentos dos centuriões, dos imperadores, né? Eles tinham uma couraça até de ferro, não sei se era de um ferro diferente, um bronze. Mas a maioria usava essa couraça, esse couro, para proteger o quê? Os órgãos vitais. Os órgãos que estão na parte do corpo, do ventre, do peito. E isto faz alusão ao quê? Ao coração, a centralidade da vida. Ou seja, caso o soldado sofresse um ataque frontal de uma espada, de uma flecha, essa couraça viria a desviar o golpe ou a impedir que penetrasse no seu corpo. Essa couraça devia ser leve, né? Porém resistente. Hoje seria de grafeno, né? Essa couraça humana seria dessa substância que o Brasil é farto, né? Deste minério que vem do grafite, chamado grafeno, que é extremamente leve, é uma substância das possibilidades, né? Ele é algo que deve ser estudado e que é usado, uma camisa simples pode se tornar um colete à prova de bala, pela capacidade que ele tem de leveza e de resistência, de absorção. Mas essa couraça, este órgão protege o nosso coração. Veja, nós não devemos satisfazer os desejos do nosso ventre. Nós não devemos nos dobrar aos desejos do nosso ventre. Nós não devemos dar ouvidos ao enganoso coração, que vem nos aconselhando com partes emotivas, da emoção. Nós não devemos pautar a nossa vida sobre as emoções, porque senão viveremos de forma injusta. Se nós pautarmos a nossa vida de forma a satisfazer as nossas emoções, nós vamos enredar
em uma ardente condição de pecado. Nós vamos ceder, nós vamos tomar decisões que vão vir a nos prejudicar enormemente durante a nossa caminhada de vida. Logo, o engano, ele cega, ele ilude. E se o coração é a sede de nossas decisões, o próprio Senhor diz: guardai o vosso coração, porque dele flui as fontes de vida. Mas Jeremias 17 diz que ele é tremendamente corrupto, enganoso. Então Satanás, ele burila, ele estimula essas emoções para que nós venhamos a perder a razão. E a razão nos faz afastar da justiça. Ora, o que é a justiça, senão a justiça da graça de Deus, da provisão de Deus para nos justificar gratuitamente por nossas más obras, por meio da cruz. Por isso, essa justiça de fé, de que Jesus nos justificou gratuitamente, através daquela cruz, ele morre por causa do meu pecado, do meu engano, das minhas atitudes erradas para com Deus, de eu quebrar a lei de Deus e ser passível de condenação. Ele nos salva da injustiça. E como devemos afirmar isto de Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados, pois, gratuitamente, temos paz com Deus. Esta paz com Deus que nos traz um alento, um descanso, uma paz que excede todo e qualquer entendimento e que mostra que o homem é justificado pelo amor, pela provisão, pela verdade de Deus manifesta na cruz. Como devemos nos portar diante de uma situação, por exemplo, que julgamos ser injusto? Eu não pertenço a mim, eu sou o pior dos pecadores, eu não quero. Veja, essa caminhada da nossa conversão até a nossa glorificação, nesse período de tempo nós vamos errar. Mas nós devemos o quê? Nominar o pecado. Nós não devemos falar, não, isso que eu fiz não é pecado. Não há possibilidade de você vencer o pecado por meio da culpa, debaixo da lei. Se você vive debaixo dessa culpa do pecado, você por um tempo consegue se santificar, mas depois cai novamente. O que nos concede a verdadeira libertação para vivermos na justiça de Deus é o amor. Veja, se nós amarmos e não tivermos medo e culpa, nós vamos ser claros diante de Deus. E veja, Deus sabe de tudo. Por isso é importante que você, quando cometa um pecado, o nomeie. Eu roubei, eu menti, eu adulterei, eu desejei algo que não me era lícito, eu usei algum tipo de droga. E aí você nomina esse pecado e fala, pequei contra o Senhor. E confessa ele. Deus está vendo isso. Mas você, uma vez que você confesse ele, esse pecado começa a perder esta força de domínio, de culpa, de medo sobre a tua vida. E o nosso advogado, Jesus Cristo que está no céu, começa a te habilitar com esta couraça de justiça, te dando um coração firme, te dando poder sobre seu estômago, daquilo que você come, sobre as suas vísceras, daquilo que você porta, como você é.
sem amargura, sem ressentimento, libertando você dessas bilis, desses ácidos, desse rancor, dessas fezes de pecado. Ele começa a afastar você dessas coisas ruins, que têm o seu propósito útil, mas são ruins, prejudicam a nossa comunhão com Deus. Então, de coração puro, de coração aberto, você começa a confessar. Porque aquele que encobre as suas transgressões, esse não prospera. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, aqui em 1 de João, capítulo 1, no versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O cinto da verdade? Vamos ver a couraça da justiça? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa injustiça proveniente da execução do pecado, seja ele voluntário ou não, por meio da confissão, ele perde força. Mas quem confessa é porque ama. O medroso, ele se esconde. Não foi assim com Adão? Ele se esconde. Não foi assim com Arão? Arão? Não. Acã. Não foi assim com Acã? Ele se esconde. Mas o que acontece? Quando a gente vem à luz, quando a gente traz o nosso pecado e dá nome a ele, essa condenação nos é tirada. Nós somos justificados gratuitamente. E na confissão a gente começa a deixar este poder maligno do nosso ventre, dos nossos desejos pecaminosos, carnais, pelo caminho, deixando as coisas que para trás ficam, corro para o alvo que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oh, essa armadura já está tomando forma. Eu já me sinto até mais fortalecido agora. E você? Está comigo? Está firmando a sua armadura com o cinto da verdade? Está posicionando a couraça da justiça? Identificando coisas erradas na sua vida? Confessa. Abre o teu coração. Dá nome ao pecado. E Deus vai te perdoar. Deus vai te libertar. Nem por culpa, nem por medo, mas por amor e temor. Respeito. Eu não quero pisar na bola com Deus. Eu o amo de todo o coração. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E ao teu próximo como a ti mesmo. Que é o que ele continua lá em 1 Pedro. Né? Pois foste ser gerado não de semente corruptível, né? Quando ele fala assim, no versículo 22 de 1 Pedro 1, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Ou seja, nós precisamos construir um ambiente de igreja, de liberdade de confissão. Nós precisamos construir um ambiente de igreja, de liberdade de cura. Mas o que acontece? Nós criamos ambientes, nichos de santificação. Não, nós somos santos, é o crente cavalo, né? Sisudo. Ele condena todo mundo. Ele é o santarrão. Tem pecado. Não confessado. Crente sisudo tem pecado não confessado. Crente cavalo tem pecado, só fica dando coice. Absorva, acolha, busquemos a unidade, o amor fraternal, amar a Deus, amar ao próximo. Madeiro vertical, madeiro horizontal.
de abraçar, de acolher, de curar aquele que é sincero. Mas que ambiente que nós temos? Precisamos de cura, precisamos de libertação dos nossos próprios egos. Que um cara cheio de ego, essa couraça aí é folhinha de papel. Continuando. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, que vem a somar essa comunhão da igreja, que essa preparação, esse pé, se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz, nós devemos caminhar em solo firme. Veja, não é apenas ler, é meditar, é estudar. O conhecimento da palavra de Deus nos concede a graça de acertarmos cada vez mais nas decisões de vida, de saber aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. É interessante que, quando nós apontamos, nós vestimos estas sandálias, nós calçamos os nossos pés com a santidade. Deus nos revela a consequência de nossas atitudes. A palavra de Deus é bem clara, porque a palavra de Deus é princípio. Ela é semente que dá indeterminado fruto. Ou seja, nós vivemos nessa perspectiva profética. Não deis lugar ao mal. Porque se o mal permitir que dê lugar a ele, não somente em nós, mas também em nossa sociedade, nós vamos ser abatidos pelo mal em nós e pelo mal em nossa sociedade. Por isso que a igreja caminha na contracultura deste mundo, de permissividade, de sexo sem compromisso, de favorecimento da família, de honra do homem e da mulher, de instrução de filhos. Ou seja, todos esses propósitos de Deus, todas essas condições que Deus dá na sua palavra, calçam o nosso pé. E preparam a nossa vida para vivermos a boa notícia de paz, de plenitude, de prosperidade, de graça, de alegria, de festa. Nós, cristãos evangélicos, toda semana festejamos. O culto a Deus é uma festa. Deus é festeiro. Ele não transforma aquele momento daquele casamento, ele não traz mais vinho para que continue a festa, para que haja bênção, para que haja alegria, para que haja comunhão, para que haja amor. Esta é a vontade de Deus. Aquele que fica atribulado é porque tem falta, às vezes, de um conhecimento maior da palavra de Deus. E, infelizmente, é enredado por suas emoções, pelos enganos, pela corrupção, pelo roubo, pelo lucro fácil, pela condição de satisfazer as suas emoções. E, infelizmente, perde a paz. Ele vive em guerra. Ele procura estabelecer os desejos do seu ventre sem a couraça. Ele procura estabelecer a sua própria justiça. Ele procura, infelizmente, viver uma mentira e dizer que Jesus não é Deus. Dizer que ele vai dar vazão aos desejos do seu coração e viver uma mentira e ilusão de vida. Negar o próprio Criador, de Romanos capítulo 1. Ou dar vazão aos seus desejos pecaminosos, desobedientes, ele vai ter uma vida cheia de paz, meus irmãos. Não. O Evangelho, ele traz a paz, ele traz a comunhão. Nos grandes avivamentos, as igrejas ficavam lotadas e os bares, as boates, as casas de prostituição, os vales onde habitavam os mendigos ficavam vazios.
O povo corria por arrependimento. Corria por paz. Porque é isso que nós procuramos, meus irmãos. Mas o mundo faz guerra querendo paz. Não. Bem-aventurados os pacificadores, porque verão a Deus. Isso não tem nada a ver com armamento ou desarmamento. O mal armado só é parado por outro, que é do bem armado. Muitos cederam, muitos abdicaram da segurança pessoal e enredaram-se pelo caminho da guerra, da violência. Se nós construirmos uma sociedade plena de verdade e justiça, o mal será condenado. O mal será apontado. Nós estamos vendo momentos em que o bandido, o assassino, é apoiado, é usado como massa de manobra para trazer algum tipo de ganho, algum tipo de um objetivo político. O ladrão é colocado em liberdade e o honesto, o verdadeiro, é preso. Isso já aconteceu muitas vezes na história. Isso já aconteceu muitas vezes. O próprio profeta Abacuque, ele aponta que a justiça é torcida. O Abacuque viveu naqueles momentos ali em que o pecado toma posse. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Abacuque, capítulo 1, de 1 a 4. Ou seja, essa paz é que nós devemos levar a todo perdido. Olha, você está atribulado porque você não tem o Senhor. Você está atribulado porque você cedeu ao pecado. Devemos estar preparados com o Evangelho da Paz. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Olha Deus falando. Fala a Deus. Traz a memória. O Senhor não disse que ia lembrar a gente. Romanos capítulo 10, no versículo 15. E como pregarão, como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E no 15:20 diz, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Nessa preparação do evangelho é semear. A semeadura, a parábola do semeador, é ir lançando a palavra de Deus, e caminhando na fila do banco, no pedágio, na rua, nas visitas, para o primo, para o sobrinho, para a mãe, para o pai, para todos aqueles que estiverem ao alcance, dando testemunho de vida. Um bom testemunho sem falar nada, para depois falar. Socorro bem presente na hora da aflição de alguém, de luto, de enfermidade, visitar, se preocupar, se ligar pelo WhatsApp mesmo, como você está, como estão as coisas, posso te ajudar, está precisando de algo. Quem é que vai falar mal de você se você proceder dessa forma? Pelejando pela justiça, vivendo a verdade, e tendo a paz que excede todo e qualquer entendimento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, meu jugo é suave.
Ou seja, a paz que vem do Senhor é uma paz plena. Nada pode tirar nossa paz, mesmo diante da morte e do martírio. Aí seremos inabaláveis. Amém, irmãos? Glórias a Deus por isso. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que é o escudo. Aquele objeto, às vezes, de couro, de madeira ou de metal. Mas esse escudo nos é dado por meio da fé. A fé de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Por que eu abro lá? Porque volta e meia meus olhos passaram por aqui. Eu anotei outras concordâncias que me trazem à memória pelo poder do Espírito. Por isso que nós precisamos meditar diariamente na palavra de Deus e fazer a concordância. Veja, é tão maravilhoso quando você medita pela fé num texto e o Espírito Santo te mostra o outro que você acabou de ler, um outro que está na sua memória. É assim que o Espírito Santo trabalha e faz a concordância bíblica para cada um de nós, na revelação, no soprar do seu Espírito em nós. Ele nos concede a graça de sermos instruídos e direcionados na meditação da Escritura. E aqui no capítulo 1, no versículo 16 e 17, Paulo afirma, pelo poder do Espírito Santo, né? Quem foi o autor de Romanos? Foi Paulo? Não. Foi o Espírito Santo. Amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. De fé em fé. O que é fé? Hebreus 11:1, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. E lá no versículo 6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, Deus, nesse exato momento em que nós estamos vivendo e que não o vemos, somos usados como um exemplo para os anjos do que é adorar e glorificar a Deus a quem não vemos, como um palco, um espetáculo para os anjos e demônios. E por isso nos é dada a revelação no Espírito. Pela fé buscamos e somos justificados. Pela fé compreendemos o mundo espiritual, onde inicia-se todas as coisas que são patentes agora no mundo material, onde devemos buscar todas as coisas para que elas venham a se realizar no mundo material, onde devemos semear todas as coisas para que elas venham a crescer no mundo material. Se estamos vivendo tempos difíceis é porque primeiro aconteceu lá. Primeiro o mal, os principados, potestades tiveram oportunidade de se organizar e usar os seus servos humanos para realizar a sua agenda, cumprir a sua agenda. Mas pela fé nós repreendemos em nome de Jesus. E o Brasil será um grande país, em nome de Jesus. Nós vamos viver tempos de paz, em nome de Jesus. E vamos continuar com o governo de direita, com o governo da verdade, por mais falho que seja, por mais incompleto que seja, por mais incomparável que seja, face ao governo de Cristo, face à esperança da nossa fé, devemos orar para que os nossos líderes possam governar de forma justa. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o injusto toma posse, o povo geme. Estamos há 40 anos gemendo. 40 anos debaixo de governos ímpios, gemendo. Bem que exército também não é, boa coisa, né? Nosso foco tem que ser de Cristo. Sempre Ele. Ele é o governo verdadeiro, Ele é o governo certo, Ele é o reino em que habita a verdadeira justiça. Mas pela fé, embraçamos e oramos pela nossa nação. Pela fé fazemos isso que eu acabei de fazer. Nos ressentimos de todo o mal.
que nos cerca, que nos rouba, que nos abate. E pelejamos, manifestamos o nosso poder pela oração e fé. Veja, este escudo vem a me proteger de falsas acusações que Satanás faz. Vem a me proteger do desprezo das pessoas por causa da minha fé. Eu sou desprezado de alguns por causa da minha fé. Eu sou alvo de ataques por causa da minha fé. Eu sou odiado por pessoas ímpias por causa da minha fé. Ora, este escudo de fé, ele concede àquele que o empunha poder para vencer o mal. Nós vivemos cercados do mal. Nós vivemos numa sociedade completamente que jaz, o mundo jaz no maligno. Se não nos postarmos com um braçar do nosso escudo bem firme na fé em Cristo Jesus, nós cederemos. Esse escudo, ele nos protege dos primeiros ataques, dessas primeiras investidas. E é o mais exposto, é a proteção mais exposta. Logo, nós, cristãos evangélicos, nós colocamos a nossa fé na mesa. Nós discutimos a respeito de religião. E muitas vezes ouvimos, de fé, religião e futebol ninguém discute. Discute sim. Discute sim. A nossa fé é a verdade. E nós somos terrivelmente crentes. Todos devem saber que nós somos cristãos. Todos. Como um testemunho de vida. Essa é a verdadeira fé. Lá em João, diz que essa é a fé que vence o mundo. Olha lá. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu fico cheio de fé quando eu falo assim. Eu fico cheio, e fé é esperança. É certeza de coisas que se esperam. Eu estabilizo a minha caminhada pela fé na palavra, pela fé no agir, pela fé no preservar, pela fé na segurança de Deus. Porque a fé, mesmo que eu esteja em perigo, está quando Deus está presente comigo. Esta é a verdadeira segurança de fé. Este é o verdadeiro escudo de fé. E que apaga com todo o ataque deste mundo do mal, que vence todo o principado, potestade, pelo poder da igreja. Os portais do inferno não prevalecerão. Olha que escudo, já pensou escudo do corpo de Cristo? Que marcha contra os portais do inferno e os vence no poder da fé. Esses dardos inflamados batem, caem, apagam. Resistir no dia mau. Se resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Seja firme na sua postura e na sua caminhada. E ele vai fugir de você. Ele vai desistir de você. Por um caminho vai tentar, para o 7 vai fugir de você. E ele continua no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, ele protege a nossa cabeça. Ele protege as nossas ideias, o nosso rosto, a nossa face.
os nossos olhos. Esse capacete de salvação significa que uma vez eu salvo, uma vez eu alcançado, uma vez eu nascido de novo, nada vai me afastar da salvação de Deus. Ponha isso na sua mente, no seu raciocínio. O pecado te afasta de Deus. Isaías 59 afirma isso. Que não venhamos a ser como aqueles que Isaías aponta. Como aqueles que cometem o pecado e o mal. Sejamos como aqueles que confessam que salvos manifestam a salvação. Que salvos caminham para a salvação. Que salvos não abdicam da sua salvação. Que salvos expressam a sua salvação. E no carisma do Espírito são pessoas realizadas, felizes, alegres. Não são rabugentas, sisudas, como se vivessem num arcabouço de morte, de destruição, de tristeza. Não, eles contemplam e avançam, tendo este capacete bem vestido, firmado nos seus passos, determinando a sua vontade, o raciocínio claro, pleno, a razão. E a razão, a nossa fé é racional. A nossa salvação, ela é racional. Ela é explícita e clara nos projetos que Deus dá a respeito de todas as coisas. A nossa caminhada é racional. Veja Romanos 12, 1 e 2, diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas pelejai pela transformação das vossas mentes, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Este capacete, este raciocínio nos concede a graça de vivermos na direção e no centro da vontade de Deus. Esta sensibilidade mental de não ceder às fábulas, de não ceder às visões, de não ceder a contendas, de não ceder aos desvios da mente humana, nos fazem apontar a um foco, um objetivo: agradar a Deus, buscar a sua face, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Porque assim, não andando no conselho dos ímpios, né? não andando com pecadores, nem se assentando na roda dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor meditando, na palavra de Deus meditando dia e noite. Tudo que nós fizermos será bem sucedido. Nós seremos salvos. Nós somos salvos da morte por meio da cruz, nós seremos salvos dos enganos das nossas emoções, nós seremos salvos dos nossos relacionamentos, nós seremos salvos nos nossos objetivos, nós seremos salvos de muitos problemas que acontecem com pessoas que frequentam bar, frequentam regiões, locais que não devem ser frequentados por nós. Nós seremos salvos no raciocínio, nos santificando em razão de vida, em propósito de vida, em direção de vida, caminho reto. E isto somente nos concede este poder de salvação, este poder de certeza em nosso raciocínio. Protege o teu raciocínio com o capacete da salvação, que jamais pode ser tirado daquele que crê. No versículo 17 ele continua: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma espada bem afiada, é uma espada de 2 gumes, que ele afirma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é mais ainda cortante, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Se tem alguma coisa que nos concede esta armadura de forma plena e nos impunha uma espada poderosa, mais poderosa do que o rei Arthur, é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. A palavra de Deus, ela forja tudo. É ela que constrói tudo. Quando Deus afirma, Deus fala, as coisas são construídas, as coisas são feitas, as coisas espirituais são manifestas de forma material. É a palavra de Deus que criou todas as coisas, que rege todas as coisas, que sustenta todas as coisas, e a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus que estabeleceu, que estabelece, que estabelecerá a história. É a palavra de Deus que sustenta todas as coisas e cumpre com a vontade de Deus em determinados momentos da história. É a palavra de Deus. Ou seja, pela palavra de Deus, nós temos uma arma bem afiada. Primeiro, para dividir as nossas emoções, a nossa alma do nosso espírito, da razão de Deus, da razão espiritual. As emoções carnais lutando contra a razão espiritual. Se empunharmos bem essa palavra, os propósitos do coração, qual é o desejo do seu coração? É a impiedade ou é a piedade? É o ódio ou é o amor? É a injustiça ou é a justiça? É a escuridão ou é a lucidez? É a depressão ou é a esperança? É o desânimo ou é a longanimidade? As obras da carne estão manifestas desta forma, mas as obras do Espírito estão manifestas contrariamente a elas. E esta é a palavra de Deus. Quando Jesus é tentado ali, após ser batizado por João Batista, e o Espírito Santo vir sobre ele, o Espírito leva ele ao deserto. E aí, ali ele é tentado pelo próprio demônio, o próprio Satanás. E ele transforma essas pedras em pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ah, lança-te do pináculo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, tudo isso te darei se prostrar no ministério. Está escrito. Somente a um Deus adorarás, só a ele darás culto. Ele usa, está escrito, ele usa a palavra, ele usa a espada. Ou seja, contra o diabo, contra os principados, contra as potestades, contra as hostes, contra os poderes celestiais do mal, que transforma este mundo num mundo tenebroso, nós devemos empunhar esta espada com conhecimento, ruminando, trabalhando, meditando, estudando, compreendendo a palavra de Deus. É assim que atacamos, é assim que ferimos, é assim que fazemos eles desistirem, os demônios desistirem de nós. Volta e meia voltam, mas eles se afastam, porque diante de nós existe a palavra. Porque o que acontece com Jesus no final? Satanás se afasta e os anjos o servem. Então imagine essa luta dentro da sua própria casa, sendo tentado para fazer alguma coisa errada. E você fica firme na palavra de Deus. Você impunha o escudo da fé. Você manifesta a verdade de que aquilo é pecado. Você coloca a couraça da justiça falando, me justifica, Senhor, porque sou pecador e falho. E você avança com o que está escrito, porque está escrito que o Senhor disse que se a gente resistir, ele vai se afastar de nós. Amém. Glória a Deus. Pá! E os anjos vêm e se alegram com você. E ele tenta na hora da maior fraqueza. Foram 40 dias depois que ele estava com fome que ele veio com essa do pão. Ele é estratégico. Ele não desiste, ele é sagaz. Mas pela palavra de Deus nós podemos não somente nos defender com a espada, mas também atacar e discernir se este anjo é do bem ou do mal. O próprio Paulo afirma, mesmo se um anjo de luz se manifestar, em Gálatas capítulo 1, e pregar um outro evangelho, seja ele anátema. Ou seja, Satanás pode se transformar num anjo de luz.
seja ele anátema. Continuando, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. A intercessão, a oração intercessória deve ser manifesta em nosso coração. É ela que deve apontar a nossa caminhada e revelar o desejo de Deus para todos os santos. É na oração que atingimos o mundo espiritual, que semeamos no mundo espiritual, que clamamos por defesas, por poderes, por ação de cura, de restauração, de libertação. É no mundo espiritual que nós fazemos para que isso venha a se concretizar no mundo material. Perseverança em oração, caminhando em oração, orai sem cessar. É meditar e orar. Meditar na palavra e orar. Toda hora que vai comer, toda hora que levantar, toda hora que for tomar banho, toda hora que for sair de casa, toda hora que for entrar em casa, toda hora que for entrar no trabalho, toda hora que sair do trabalho, toda hora que for entrar no carro, toda hora que for sair do carro, toda hora que for falar com alguém, toda hora que entrar no culto, toda hora que sair do culto. Oração 24 horas por dia. Por você e por todos os santos. Versículo 19, e também por mim. Aí Paulo faz um apelo. Você acha que ele estava agindo na força do seu braço? Você acha que o que fez o apóstolo Paulo, anunciando o evangelho baseado no Antigo Testamento, fundando igrejas baseado no Antigo Testamento, anunciando a Jesus Cristo através de profecias messiânicas para os judeus e gentios, gregos, romanos, foi o poder. Foi um poder de Deus. E a súplica daqueles que o amaram e que foram alcançados pelo seu poder, a ponto de, no final da sua vida, ir para Roma e anunciar isto diante de autoridades romanas. O evangelho chegou ao maior poder daquele mundo, ao servo do principado do mal. Ele chegou e anunciou o evangelho. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Você ora pelo pastor? Você ora pelos missionários? Ore. Sem oração a gente não faz isso que eu estou fazendo aqui agora. Se eu não for sustentado em oração, eu sou um ser humano como outro qualquer, como foi Elias. Eu sou um ser humano como você. Eu só sou usado nesse dom e aptidão que Deus me deu. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. É impossível a gente guardar isso dentro do nosso coração. Essa palavra, ela move a gente, ela lança a gente a anunciar. É impossível um homem que tem o dom de estudar e de pregar a palavra guardar. Ele vai se automutilar, ele vai se destruir. Mas que se ele for um veio do Senhor para a bênção, para anunciar, para ensinar, ele vai fazer isso com alegria. Ele vai fazer isso com motivação. E é uma luta enorme. Vocês nem imaginam o que é, o que foi estabelecer esse momento aqui. É uma luta enorme. Porque jorra para a vida eterna. Porque vence principado, potestade, hostes. Porque estabelece a razão, a verdade e a paz num mundo tenebroso. Que sejamos ousados a falar. Que sejamos ousados a anunciar. Mesmo diante das maiores perseguições que certamente virão. E para que saibais também, a meu respeito, é que faço de tudo, vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi por isso que eu vou lhe enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Não havia WhatsApp, não havia celular. Haviam mensageiros. Mensageiros que levavam essas novas, que distribuíam essas cartas ao redor de todas as igrejas. Algumas cartas foram perdidas. Laodiceia, por exemplo, a epístola de Laodiceia não existe. Foi perdida.
E aí ele ora, faz a bênção final. E a gente vai terminar com essa bênção. Afinal, nos alongamos neste texto. Espero que não tenha sido cansativo. Se você julgar cansativo, estimule a vê-lo em partes ou a estudá-lo de forma completa. Que diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês na sinceridade do amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até de repente,